Obrigado. Rafael, um vereador, uma parte, um minuto. Seu à parte, na sequência, o Felipe. Tá. Só para concluir que eu esqueci uma coisa muito importante que falamos dos usuários lá. Pode ter gente que diga assim, esses vagabundos, que eu já ouvi isso, merece apanhar mesmo, né? Que é um absurdo isso, mas eu queria ressaltar também o pessoal da reciclagem lá, que também está tentando fazer um trabalho, teve licença, teve várias audiências, inclusive do município indo lá, e que agora também está sendo ameaçado, que aí a gente fala, bom, então, esses são trabalhadores, estão trabalhando. Agora, também está tendo esse problema, inclusive com a reciclagem de ameaça e de agressão e de prisão por questões ambientais dessas pessoas. Gente, testemunha disso que eu estou falando está aqui no plenário. Obrigada, vereador. Felipe, por favor. Vereador Rafael, vereador Isela tinha solicitado a parte, mas não deu tempo, é compreensível. E eu não vou tomar muito seu tempo também. Eu acho que os relatos e as imagens, elas são fortes o suficiente para que alguma coisa seja feita, né? Acho que, resumidamente, é isso. E acredito que nessa reunião que o vereador Lucas vai convocar, eu acredito que a Secretaria de Segurança do município deve estar junto, inclusive, nessa ação, para que seja esclarecido, né? Para que tudo seja esclarecido e até para saber se isso está ganhando outras proporções em outras comunidades da cidade, né? Então é importante. Eu acho que essa reunião deve ser ampla e deve ser abrangente, não só com o comando do 12º, mas também com a Secretaria de Segurança e a Secretaria da Saúde, em virtude desses relatos todos, dessas imagens que são realmente fortes. E daqui a pouco muitas dessas pessoas não têm nem a coragem de ir até a UBS solicitar ajuda, né? Então, acho que nesse sentido essa reunião deve ser ampliada. Obrigado, vereador Rafael. Obrigado, vereador. Bom, obrigado, vereador Fiuza, pela seu grande expediente. Mas eu vou fazer um histórico aqui, colegas vereadores e comunidade que estão nos assistindo. Eu sei que a imprensa também está aqui presente, para que a gente possa falar de saúde e retomar um tema que a gente vem falando há muito tempo. Ontem, inclusive, nós falamos de recursos. No dia 12, o ano passado, no início do ano, a superintendente do Hospital Pompeia, ela me chamou lá para uma reunião e me mostrou alguns dados específicos do prejuízo que está tendo, o déficit que está tendo na questão da traumato-ortopedia. E em função de toda aquela disputa lá de maternidade, enfim, e para a gente chegar a um entendimento, a gente poder conversar com os colegas vereadores e com o poder público para chegar no entendimento. Aí eu disse, bom, o caminho que nós podemos seguir é conversar com a deputada federal Denise Pessoa, que tem todo o trâmite lá, portas abertas lá em Brasília, com o Ministério da Saúde, e que a gente possa levar também a ministra Anísia esse entendimento. Conversei com a deputada Denise, no dia 12 de junho deste ano, do ano passado, nós tivemos uma reunião com a ministra Anísia e com o doutor Elvésio, que é o secretário executivo. Abaixo dela é o que manda, entende mais as questões técnicas e legais da saúde, dos hospitais do Brasil afora. Então, tivemos essa reunião no dia 12 de junho. Para quê? Para atualizar o déficit da traumato-ortopedia em Caxias do Sul. E quando a gente fala em Caxias do Sul, é porque o Hospital Pompeia é referência. E é o único hospital porta aberta da região, do pronto-socorro, para atender os pacientes. E a gente sabe que chega um baleado, agora que pode estar chegando um com acidentado, uma pessoa cai de uma escada. Então, hoje nós temos cerca de 4.000 pessoas aguardando cirurgias eletivas de traumato-ortopedia na nossa cidade e região, porque a gente abrange os 48 municípios além de Caxias do Sul, 1.200.000 pessoas que utilizam, né, saúde aqui na nossa região. E a gente sabe que o déficit só aumenta a cada vez mais. Mas eu trago à tona este estudo, por quê, colegas vereadores? Porque naquela reunião do dia 2 de junho, onde nós tivemos com a ministra, ficou acordado que nós faríamos, então, esse estudo e o Pompeia enviaria para o município mandar para a Secretaria do Estado, que aí faria a repactuação e mandaria para o Ministério para dar a chancela. Pois bem, eu chamo aqui, então, a atenção, peço que vocês acompanhem esses dados e que a TV Câmara fixe na tela. Vamos acompanhar. Esses dados
são dados oficiais da Secretaria do Hospital Pompeia, chancelado. Vejam bem, a tabela acima, hoje o Hospital Pompeia, ele tem 174 leitos SUS no Hospital Pompeia, na sua totalidade tem 174 leitos SUS. Para traumato-ortopedia, tem 20 leitos. Tem 20 leitos para traumato-ortopedia. O Ministério, pela sua tabela, ele exige que de 20 leitos seja feita essa produção na tabela 1. De média complexidade, cirurgias básicas, tem que ser feito 736 cirurgias, no mínimo. Alta complexidade, 64 cirurgias. O valor médio da alta complexidade, R$ 7.009. Da média, R$ 8.855, aliás. O valor total seria de R$ 1.195.000. Pois bem, o Hospital Pompeia, com dados nos estudos e referendados pelo Ministério da Saúde, também pela Secretaria Municipal de Saúde e do Estado, ele produziu 1.272 cirurgias de média complexidade e de alta complexidade, 459. Mas veja, chama atenção, consulta médica de atendimento especializado com um ortopedista. O valor de cada consulta que o governo repassa para o médico lá no Hospital Pompeia é de R$10 a consulta, ou seja, cada pessoa que vai lá ser consultada, o governo repassa R$10. Deveria de atender 1.200 pessoas, está atendendo 1.602 pessoas. Vamos passar para a próxima tabela, por favor. A diferença entre, então, a produção apresentada, os parâmetros da portaria, em 2022, o estudo baseado, o valor total foi de 4.467.000, com o valor básico, né, com o valor básico. E a produção deveria ser R$ 1.198.000. Então, o déficit desse valor baixo, esse valor que é referência para o Brasil, 3.268.000 só aí de déficit. Passa a próxima tabela. Aí, o governo federal manda recurso, o governo estadual e o governo municipal. Só que o custo da produção SUS para essa cirurgia custa R$ 22 milhões para fazer todas essas cirurgias. Ou seja, um prejuízo de 13 milhões de reais por ano. Passa o próximo slide. Aqui eu vou mostrar, está apagado ali no final da tela, mas aqui são os principais procedimentos que tem déficit no Hospital Pompeia na traumato-ortopedia. Por exemplo, uma cirurgia de artrose cervical anterior, de 3 níveis, ela custa R$ 25 mil. O governo repassa R$ 10 mil. Uma cirurgia de artrose, R$ 13 mil é o custo. O governo repassa 8. De tratamento cirúrgico de extremidade, que seria uma questão de média complexidade, R$ 1.890. O governo repassa R$ 529 a média. Aí se soma esse déficit. Pode passar a próxima, por favor? Volta aqui para mim que depois eu sigo nesse último slide. Aí, então, nós temos toda essa romaria lá no Ministério da Saúde. Conversamos com a secretária municipal, aqui a Daniele, e também com o prefeito. Pois bem, no dia 19 de setembro, o Hospital Pompeia de 2023 apresenta esse ofício endereçado ao Ministério da Saúde, como foi tratado naquela reunião, porque o hospital, como mostra, faz uma produção a mais de 227% do que deveria de fazer. E aí, então, foi entregue para o Ministério da Saúde, apresentando esse déficit de 13 milhões, esse prejuízo de reais
na traumato-ortopedia. Pois bem, nós tivemos, então, no dia 1º de dezembro, 3 meses quase depois desse ofício encaminhado, e eu peço uma declaração de líder para continuar, um ofício, um despacho da Secretaria Municipal de Saúde, através da secretária Daniele, enviando para o estado do Rio Grande do Sul. Em declaração de líder bancada do PDT, segue na tribuna, vereador Rafael Bueno. Falando que tem a ciência do pleito do Hospital Pompeia, enfim, e todo o déficit também que o município abarca, entre outras especialidades, não somente do Hospital Pompeia. A gente sabe a luta que nós tivemos a respeito também do Hospital Geral, aonde foi conseguido, Henrique, do Jornal Pioneiro, abrir aqueles leitos. Milhões de reais foram destinados. 53 milhões de reais. Contemplando todas as despesas. Mas o Hospital Pompeia não teve esse mesmo benefício para cobrir esse déficit que hoje se encontra. Pois bem, este ofício do dia 4 de dezembro, aí a secretária Daniele mandou o ofício dia 1º de dezembro. No dia 4 de dezembro, a Secretaria Estadual de Saúde manda um outro ofício para o ministro dizendo o seguinte: a gente tem ciência desse déficit, mas a gente quer somente a repactuação do valor mínimo. Do valor mínimo, que seria R$ 3.268.491,22. Ou seja, a gente quer repactuar somente esse valor e não a totalidade. Aí que vem o problema. Como nós temos a deputada federal Denise Pessoa lá em Brasília e conseguiu uma articulação política para beneficiar o nosso hospital aqui de Caxias do Sul, nós garantimos 13 milhões de reais. Nós não garantimos 3 milhões, nós garantimos 13 milhões para equalizar o déficit da traumato-ortopedia e zerar esse déficit histórico que seria, né, um valor aportado por ano de cerca de 13 milhões de reais. Aí, nós tivemos em Brasília, numa reunião no Ministério da Saúde, agora no dia 28 de fevereiro, conversamos com o pessoal, os diretores lá da Secretaria do Ministério da Saúde, mostrando que talvez houve um erro. Ao invés de digitarem 13 milhões, digitaram 3 milhões. Preocupados com isso, logo que voltamos para Caxias, no dia 1º de março, e eu peço a foto ali, nós tivemos uma reunião, então, com o prefeito Adiló e a deputada Denise, pedindo: olha, prefeito, se o senhor puder reavaliar, fazer uma reavaliação, porque talvez houve um erro na digitação, houve algum erro formal ali. Então, esperamos que a gente possa fazer uma reavaliação desses dados. E aqui eu quero parabenizar o prefeito Adiló, porque imediatamente ele marcou uma reunião, a qual nós tivemos na última quinta-feira, com a secretária estadual de saúde, a Rita, com a coordenadora regional de saúde, a Tatiane, com a superintendente do Hospital Pompeia. Eu participei dessa reunião e também a deputada federal Denise Pessoa. E aí, eu trago uma boa notícia para todos. Aqui está o ofício, eu peço que mostre também o ofício aqui agora para todos acompanharem. Esse ofício foi um despacho desta semana, do dia 11 de março. Ali, resolve. O que diz o artigo 1º? Tomar conhecimento do pleito da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, que solicita junto ao Ministério da Saúde incremento do recurso financeiro do teto de média e alta complexidade no valor de 13 milhões de reais, 13.051.568 reais e 17 centavos para manutenção do serviço de traumato-ortopedia. Porto Alegre, passa a foto, 11 de março de 2024, Arita Bergman. Então está aqui. Esta é uma vitória
que eu quero compartilhar com toda a comunidade de Caxias do Sul. Que lá no ano passado, quando eu fui chamado pela superintendente do Hospital Pompeia, Lara, e pediu particular uma agenda, então, com a deputada Denise Pessoa, fomos a Brasília, presidenta. Na época era o presidente D'Ambros que liberou nossa viagem, e agora a senhora liberou para nós ir na última semana de fevereiro. E está aqui o resultado. Essa é a prestação de contas. Garantimos 13 milhões de reais para ampliação do teto MAC de traumato ortopedia em Caxias do Sul. Sai barata a viagem. E isso é muito bom, porque Caxias do Sul sai ganhando. E a gente sabe, e aqui a gente, até a secretária da Saúde, Arita, e eu concordo com ela, que ela disse assim, mas esse dinheiro tem que vir para o município de Caxias do Sul, esse dinheiro tem que vir para os cofres do município, o município redistribuir. Bom, mas daí isso não é um problema do hospital, mas é uma questão política. E é o que eu venho falando, vereador Scalco. O prefeito é do PSDB, o presidente da Comissão de Saúde do Estado é do PSDB, aqui de Caxias do Sul, deputado Neri, e o governador é do PSDB. Então a gente não pode fazer um jogo político contra o Hospital Pompeia, porque a prefeitura tem um déficit. Eu fui chamado pela Lara, superintendente do Hospital Pompeia, que inclusive ganharam o prêmio de terceiro melhor hospital do Rio Grande do Sul e o melhor da Serra Gaúcha. Então, como que nós não vamos ajudar um hospital nesse nível, nesse patamar que a gente sabe a excelência no atendimento das pessoas? Se hoje o município, ele ocupa o 9º lugar, considerando os 497 municípios, em recebimento do teto MAC, teto de média e alta complexidade, não é problema do Hospital Pompeia. Isso é um problema político. E como tem essa sinergia entre o governo do Estado, o presidente da Assembleia, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores e o prefeito, são tudo do PSDB, que se reúnam numa sala, vão para Brasília. Aliás, o prefeito poderia ter ido entregar já o pedido lá para o Lula, mas mandou a vice. Já podia ter conseguido. Pede para a deputada Denise que ela abre as portas, lá quem sabe a gente consegue fazer essa repactuação do teto de média e alta complexidade. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês que esse valor de 13 milhões 51.568 reais e 17 centavos, muito em breve virá para Caxias do Sul para aumentar a produção de traumato-ortopedia. E foi tão falado o fechamento da maternidade. Sabe para que isso? Para ter mais espaço para a gente produzir mais cirurgias. Para ver menos gente pedindo cadeira de roda para nós. Porque as pessoas estão afastadas do seu mercado de trabalho. As pessoas estão passando dor. Tem que ficar sentado numa cadeira o dia inteiro, deitado numa cama porque não aguentam mais de dor. Por quê? Porque a fila é imensa, 4.000 pessoas aguardando cirurgia. E às vezes a pessoa está com um probleminha no joelho, fica mancando, não consegue mais, o que acontece? Desenvolve outro problema na coluna. Então nós precisamos minimizar esse déficit de cirurgias. E quando o prefeito Alceu tinha secretária de saúde, a Dilma, nós zeramos o déficit de traumato-ortopedia. Foi a primeira vez na história, vereador Velocinoes, que foi zerado o déficit de traumato-ortopedia. Só que com R$10 a consulta, nenhum médico vai trabalhar por R$10. Aí o que acontece? O Hospital Pompeia tem que desembolsar dinheiro do cofre. Quem paga o plano, quem paga o privado, paga para o pessoal do SUS. Por quê? Porque R$10 não dá para nada a consulta. Então agora será equalizado o déficit do Hospital Pompeia e nós conseguiremos, então, produzir mais cirurgia. Seu a parte, vereadora. Vereador Rafael, quero aqui compartilhar uma notícia excelente que aconteceu agora pela manhã, né? Na manhã desta quinta-feira, o governo do estado anunciou um investimento superior a 8 milhões dentro do programa Avançar na Saúde para o Centro Obstétrico UTI Neonatal do Hospital Virvi Ramos, que terá atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
A vice-prefeita Paula Iores, né, que está representando o município no ato, lá em Porto Alegre, acaba, né, de compartilhar essa notícia conosco. A gente sabe o quanto é importante, e claro, o quanto todos nós sempre tivemos esse carinho, né, especialmente pelo Hospital Pompeia, porque a maioria de nós nasceu lá, vereador. Mas saber que esses recursos pelo governo do estado estão garantidos para o Virvi Ramos é, sem dúvida, uma alegria muito grande. Investimento superior a 8 milhões. Que bom, vereadora, não fazem mais que obrigação. Mas assim, olha, vereadora, eu quero parabenizar o prefeito Adiló, quero parabenizar a Lara, quero parabenizar a Secretaria de Saúde do Estado e do município, o governo federal, a deputada Denise, conseguimos entrar em sinergia e conseguir esses valores. E para concluir, presidente, eu não posso deixar de lhe dar o recado, vereador Schalco. De ontem, o senhor falou que o Hospital Pompeia foi o único que não quis aceitar a questão dos exames da emenda que o senhor conseguiu de 6 milhões de reais, né? Mas, na verdade, o senhor viu os dados, eu trouxe para o senhor, ele está fazendo muito mais aquilo que exige a portaria do SUS, além da sua capacidade instalada. E agora, a maternidade saindo de lá, nós vamos possibilitar fazer muito mais. Então, quem sabe o seu deputado possa enviar também recurso para o Hospital Pompeia. Obrigado. Em declaração de líder bancada do PC,